Peguem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Vamos ler todos juntos este texto, é um texto conhecido e nós podemos lê-lo juntos para a nossa edificação. Leiamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sola Escritura é o primeiro ponto destes fundamentos que nós temos aprendido com os reformadores da igreja e que precisa ser sempre sustentado e defendido pela igreja de Cristo Jesus em qualquer tempo, em qualquer época. Quando os reformadores entenderam que era hora de mudar, era hora de protestar, eles fizeram isso porque algo havia acontecido com a igreja, a única igreja, a igreja do Senhor. E o que tinha acontecido com essa igreja era uma deformação. Por que uma reforma? Porque alguma coisa tinha sido deformado. Esses primeiros reformadores, eles entenderam que uma igreja, para que ela seja verdadeira e santa ao Senhor, ela precisa ter pelo menos 3 características, 3 adjetivos que a qualifiquem. E são esses 3 adjetivos os seguintes: a pregação fiel da palavra de Deus, o exercício correto dos sacramentos e o exercício da disciplina. Ao observar os nossos primeiros pais reformadores, eu quero usar sempre essa terminologia porque eles são para nós exemplo. Estes pré-reformadores que foram citados, vocês viram aí no vídeo, e os próprios reformadores como Lutero, como Calvino, como John Knox, como Zwinglio, estes homens, eles entenderam que toda igreja, para que ela seja uma igreja que tenha realmente a forma que Cristo e os apóstolos deram à igreja, estas igrejas precisavam ser pregadoras fiéis da palavra de Deus, elas precisavam fazer o exercício correto dos sacramentos e elas precisavam exercitar a disciplina. Como naqueles dias, especialmente nos dias de Lutero e dos pré-reformadores, a igreja estava completamente deformada, eles precisavam protestar. E é interessante porque os tempos não mudaram. Da mesma maneira que em 15 séculos a igreja se deformou, depois da reforma, nestes últimos 5 séculos, a igreja também tem sofrido com a deformação. Porque a deformação, assim como o pecado, é um problema que não morre. Lutero, ele disse certa vez que o pecado na vida da igreja e na vida de um homem é como uma barba. Você faz a barba pela manhã, mas quando é de tarde, ela já começou a crescer novamente. As Escrituras dizem que o pecado é como um fermento. Você deixa ele quieto, mas ele não fica quieto, ele começa a aumentar, ele vai fermentando e vai contaminando outras pessoas. E assim, infelizmente, esse movimento sempre esteve presente no meio do povo de Deus. Esta barba nunca parou de crescer e este fermento nunca parou de aumentar. Se nós voltarmos na história, mesmo a história das Escrituras, nós vamos ver que os nossos pais lá no Éden, eles estavam lá sem pecado, mas o pecado penetrou na existência deles e na vida deles e os fez ser passivos de condenação e com eles todos nós. Depois nós olhamos para a história dos hebreus, nós vamos observar que nessa história do povo, que é o povo de Deus, existiram momentos em que o povo hebreu precisou de reforma. Se nós lembrarmos da época dos juízes, os juízes viveram, quando você lê o livro de Juízes, o livro de Josué, você vai ver que aqueles dias eram dias de altos e baixos, porque quando você tinha um juiz que era temente a Deus e obediente ao Senhor, o povo se aproximava de Deus e obedecia ao Senhor. Mas quando subia um juiz que não era bom, o paganismo, a mistura sincrética com os pagãos daquela época, a impiedade, a idolatria tomava conta do povo de Deus. E novamente o povo de Deus entrava em declínio e era um povo que passava por uma deformação na sua identidade. Depois, no período dos reis e dos profetas, a mesma coisa.
quando existia um rei temente a Deus, o povo era abençoado pelo Senhor e o povo era purificado pela ação destes homens que eram obedientes a Deus. Mas quando subia um rei que não temia a Deus, novamente o paganismo, o sincretismo, a mistura com as religiões pagãs, com os cerimoniais pagãs, a impiedade e a idolatria tomavam novamente conta do povo. E assim aconteceu por muitos períodos, não só no Antigo Testamento, mas o próprio Novo Testamento é uma prova disso. A forma da igreja, ela surgiu nos dias dos apóstolos, quando estes, dando testemunho do que ouviram de Jesus, eles iniciaram pela ação poderosa de Deus, enviando o seu Santo Espírito, eles iniciaram a igreja. E ao iniciar esta igreja, Atos capítulo 2, diz que os apóstolos, eles iniciaram pregando o Evangelho, dando testemunho daquilo que eles ouviram de Jesus. E Atos capítulo 3, 4 e 5 mostram que essa igreja, ela surgiu e cresceu imediatamente, e se tornou uma igreja muito grande e impactante, porque essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era o Antigo Testamento que eles conheciam, era a palavra sagrada de Deus que já estava pronta, e era também o testemunho apostólico que estava sendo registrado, juntamente com os evangelhos que estavam sendo escritos. E sobre este fundamento apostólico, a igreja foi construída. E enquanto essa igreja permaneceu fiel a este fundamento, essa igreja era relevante e causava impacto no mundo. Mas já no final do primeiro século, o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia, escreve cartas como a carta aos Gálatas, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, e nestas cartas foi denunciado que já existia naqueles dias falsos mestres ensinando um outro evangelho que não era o evangelho de Jesus, que não era o evangelho aprendido e pregado pelos apóstolos. E então a igreja no final do primeiro século já precisava de uma reforma. Mas além disso, os anos que se seguiram a partir daí, mesmo debaixo de profunda perseguição, a igreja sofreu, mesmo numa fase de expansão. A igreja cresceu para a Ásia, e surgiram aquelas famosas 7 igrejas da Ásia Menor. Mas quando nós lemos o final do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, nós temos uma mensagem do Senhor Jesus chamando a atenção e disciplinando aquelas igrejas. Jesus escreve 7 cartas às 7 igrejas, e dessas 7 cartas, 6 cartas são cartas de repreensão, porque a igreja estava se deformando. E então o que nós observamos é que sempre houve este movimento de forma e de deforma na vida da igreja, e graças a Deus pelos movimentos de reforma que o Senhor também promoveu na vida da igreja. Como nós vimos no vídeo, a partir do 3º século, passando pela era da patrística, pelo 4º século, coisas terríveis aconteceram na igreja. Quando a igreja deixou de ser a igreja do Senhor Jesus e se tornou a igreja de Roma, essa igreja foi profunda e definitivamente deformada e afastada do centro das Escrituras. E especialmente quando entraram pelo século V, no século V foi estabelecida a figura do chefe maior da igreja, que é o Papa. E a partir daí a autoridade das Escrituras foi sendo diminuída e a autoridade do clero foi sendo aumentada. De tal maneira que esse clero se tornou detentor da verdade. E sendo detentor da verdade, esse clero ocultou a verdade, fazendo com que o vernáculo bíblico permanecesse apenas na língua latim. E uma vez que nem todos tinham acesso a essa língua, a Bíblia foi distanciada do povo, e os populares não tinham mais acesso. Eles dependiam da interpretação de terceiros, e esses terceiros, por sua vez, não eram fiéis às Escrituras, e consideravam a palavra do clero tão importante, tão autoritária, tão normativa quanto a palavra das Escrituras. E o resultado a partir daí é que aquilo que a Escritura deveria ser para o povo foi invertido. E a igreja passou a ser a dona das Escrituras, e a igreja passou a ser aquela que ditava a verdade que os seus membros deveriam seguir, e não mais as Escrituras. E esse afastamento fez com que a igreja mergulhasse numa idade chamada Idade das Trevas, fez com que a igreja se afastasse do centro, que é a Escritura, e fez com que essa igreja tomasse um caminho completamente desviado da verdade.
Quando os protestantes surgiram, foi dito que eles eram hereges que estavam se desviando da verdade. Mas o que os protestantes estavam fazendo, na verdade, era tirar aquele povo que estava iludido num engano herege e trazê-los de volta para o centro. O desvio não era provocado por quem protestava, o desvio era aquele que estava estabelecido, estatizado e institucionalizado dentro da própria igreja. A Escritura, que tinha deixado de ser autoridade, precisava retornar ao centro. Na época da Reforma, Martim Lutero debateu com a igreja da sua época, com a igreja da Idade Média, colocando a Escritura novamente no devido lugar que ela deveria ter, em face àquela oposição da igreja, que dizia que a autoridade papal era igual ou maior que a autoridade da igreja. Não foi a igreja que formou a Escritura, muito pelo contrário, a Escritura que formou a igreja. Infelizmente até hoje, em muitos meios, não só meios romanos, mas também meios evangélicos, infelizmente esta tem sido uma luta que em muitos lugares tem sido vencida pelo engano e pela mentira. A igreja nasceu sobre o fundamento dos apóstolos, e então, quando tentam inverter, como acontecia nos dias da Idade Média, fazer com que a igreja fosse a dona das Escrituras, e portanto a igreja ditava o que é Escritura e o que não é Escritura, o que é sacro e o que não é sacro, o que deve ser obedecido e o que não deve ser obedecido, quando os reformadores chegaram, eles inverteram isso e colocaram as coisas na devida ordem. As Escrituras foram dadas por meio de revelação divina desde a antiguidade, desde os nossos patriarcas, desde Moisés e passando por Moisés, todos os autores bíblicos até o final do primeiro século, eles receberam as Escrituras. E a igreja nasceu em cima ou sobre este fundamento, sobre as promessas, sobre tudo aquilo que o Senhor havia revelado através das Escrituras. E portanto essa igreja não é maior do que a Escritura, muito pelo contrário, essa igreja nasce das Escrituras. E sempre que esta igreja precisa retomar a sua forma original, ela precisa voltar para o seu devido lugar. Nós estamos vivendo época de deformação também. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Lutero. Os nossos dias, não só o romanismo, mas inclusive o evangelicalismo tem distorcido de tal maneira o que é ser cristão, que infelizmente, embora você não tenha mais este nome de indulgência, mas nós temos muitas igrejas, inclusive igrejas evangélicas, vendendo passaporte para o céu, através de dinheiro, através de uma suposta e falsa autoridade mística de ministros religiosos, de pastores, de líderes, que se dizem detentores de poder e fazem dos membros da igreja verdadeiros escravos, subservientes à sua vontade. Pessoas que não têm liberdade para fazer uma compra, para fazer uma viagem, para estabelecer um relacionamento sem a autoridade de um líder religioso. Pessoas, homens que se colocam com a alcunha de apóstolos, de bispos e criam estes novos nomes importados sem o mínimo de interpretação coerente das Escrituras para simplesmente estabelecerem um grau, um nível de autoridade sobre os outros, fazendo o mesmo que a igreja romana fez nos séculos da Idade Média. E então o nosso tempo é um tempo em que nós precisamos de reforma. Jeremias capítulo 2, dos versículos 10 a 13, diz ou faz para nós uma menção do que estava acontecendo em Israel e que volta e meia volta a acontecer na vida da igreja. O profeta Jeremias, falando da parte de Deus, denunciando o que estava acontecendo com o povo de Deus, disse o seguinte, se você quiser acompanhar aí, Jeremias 2, de 10 a 13. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas.
Este movimento de abandono ao Senhor, a fonte de água da vida, e de cavar poços, procurando dessedentar a sede, num lugar que não é capaz sequer de reter água, quanto mais de gerar água, infelizmente tem sido um movimento da igreja durante todos estes séculos. A igreja abandona a fonte rica da palavra do Senhor, abandona a busca e a obediência pelo próprio Deus para buscar em sistemas falidos, em seres humanos que não passam de cisternas rotas, em religião, em denominações que não fazem outra coisa a não ser ensinar os seus próprios achismos e se distanciar das Escrituras, e por conta disso nós vivemos num ambiente de profunda confusão no que diz respeito ao evangelicalismo. Dizer que alguém é evangélico ou protestante nesse mundo não significa mais absolutamente nada, porque infelizmente a grande maioria dos evangélicos do nosso país são uma vergonha para o evangelho. São uma vergonha para o evangelho porque não reconhecem a suficiência das Escrituras, que é o que nós estamos falando nesta noite. São uma vergonha para o evangelho porque se colocam ao lado de Cristo como quem deveria ajudar o Senhor Jesus a nos salvar, como quem tem méritos, como alguém tem justiça própria e pode de alguma maneira contribuir no processo de salvação. São uma vergonha porque abandonaram todas aquelas características que são próprias de alguém que tem um coração convertido. E infelizmente nós temos jornalistas escrevendo e denunciando a falta de identidade, de clareza do povo evangélico, como nós vimos na semana passada, e esses jornalistas, eles não estão completamente equivocados, porque o que eles falam é uma verdade. E infelizmente nós não estamos incomodando por aquilo que deveríamos incomodar. O povo evangélico deveria ser gente que incomoda, mas gente que incomoda com a verdade. E infelizmente nós somos gente que incomoda com a incoerência. Infelizmente nós estamos sendo chamados de gente que incomoda por causa do misticismo religioso, que beira as loucuras que eram realizadas no século 13, 14 e 15. Volta e meia a gente assiste vídeos e você fica horrorizado de ver o que as pessoas estão buscando dentro da grande maioria das igrejas evangélicas nesse país. É vassoura ungida, é água abençoada, é água trazida de um rio lamacento, do Jordão, carregada dentro de avião, se é que não é pego lá no Tietê em algum lugar. E as pessoas correm atrás disso, compram isso, se submetem a coisas que são vexatórias e constrangedoras, que não têm um pingo de verdade, porque não estão alicerçadas na palavra de Deus. Este é o evangelicalismo brasileiro. Muitos desses corruptos que estão sendo denunciados lá em Brasília, muitos deles se declaram cristãos. Muitos deles estão associados com igrejas. Muitas igrejas estão defendendo muitos desses pilantras. E infelizmente nós estamos vivendo numa época em que, infelizmente, o evangelho está descaracterizado e a igreja está deformada, tanto quanto estava nos dias da reforma. Porque a diferença é que naquela época tinha uma igreja só, agora são centenas de milhares. Então não adianta acontecer uma reforma global, porque nós temos múltiplas denominações. Mas o movimento que nós, e você que está aqui nessa noite, e cada um de nós que somos membros desta igreja, nesta cidade, o movimento que nós precisamos fazer é o mesmo movimento que os reformadores fizeram. Nós precisamos de reforma hoje na nossa vida, nós precisamos de reforma hoje na nossa igreja. Assim como eles precisaram de uma reforma lá, e assim como o povo de Deus precisou de reforma em muitas épocas, nós precisamos hoje. Nós não lemos a Bíblia como deveríamos ler, nós não confiamos em Cristo como deveríamos confiar, não conhecemos as doutrinas da graça como deveríamos conhecer, não andamos por fé como deveríamos andar, e não damos a glória que deveríamos dar a Deus. Então nós precisamos de reforma. Nós precisamos de reforma porque, infelizmente, somos uma igreja que está submersa em muito paganismo. Somos uma igreja sincrética que tem absolvido coisas que são de outras religiões e coisas que são próprias do paganismo e tem penetrado na vida da igreja. Precisamos de uma reforma hoje porque somos uma igreja relativista. Volta e meia nós ouvimos crentes dizendo: olha, do meu ponto de vista não é bem assim, pastor. E o que significa essa expressão do meu ponto de vista, senão que nós estamos divididos e que nós estamos relativizando a verdade? Precisamos de reforma, por quê? Porque infelizmente a privatização da verdade tem acontecido dentro da igreja, quando alguém diz assim: eu tenho minha própria verdade, eu tenho minha própria fé, eu tenho minha própria doutrina, eu acho que tem que ser assim.
E volta e meia a igreja se dividem, como nós sofremos com isso aqui na nossa igreja, porque volta e meia um grupo se levanta para defender uma verdade privada. Não a verdade das Escrituras, mas uma verdade pessoal, que na realidade não passa de uma mentira pessoal. Nós precisamos de reforma hoje, porque as marcas de uma verdadeira igreja, como eu comecei citando, elas infelizmente estão muito enfraquecidas e abaladas em todas as igrejas. A pregação fiel das Escrituras, o exercício correto dos sacramentos e o exercício da disciplina. Estes três elementos, esses três adjetivos estão abalados em quase que todas as igrejas do mundo hoje. E então nós precisamos de reforma. E por onde uma reforma deve começar? É o assunto nosso nesta noite. Uma reforma deve começar exatamente com um movimento da igreja de retorno às Escrituras. Os grandes avivamentos que aconteceram no mundo até hoje foram avivamentos que começaram com uma volta sincera da igreja às Escrituras. As Escrituras precisam voltar ao posto de comando, posto de normatividade sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. O tema primeiro destes 5 pontos da reforma é sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e de doutrina. A Escritura deve estar no trono que julga as nossas vidas e que julga todas as questões da igreja. Na época em que os reformadores surgiram com estes lemas, havia uma expressão da língua latina que era dada somente à Escritura. Esta expressão cunhada significava a norma determinante. No latim é norma normanda. A norma normanda é a Escritura, porque é a norma determinante de tudo o resto. Ela determina como a igreja deve ser, ela determina como a minha igreja, como a minha vida deve ser, ela determina quais os padrões eu devo seguir, ela determina os lugares onde eu posso ir, ela determina os lugares onde eu não posso ir, ela determina o que é lícito sentir, ela determina o que não é lícito sentir, ela determina o que é lícito ver, ela determina o que não é lícito ver. É a norma normanda, é a norma determinante na nossa vida. Nos dias dos reformadores, havia um problema, porque havia uma outra expressão que é a norma normata. A norma normata é a norma determinada, não a norma determinante. E o que, infelizmente, a igreja romana tinha feito, e é o que muitas igrejas têm feito hoje, é que eles inverteram. A base de sustentação da vida da igreja devia ser a norma normanda, que é a Escritura. Mas eles inverteram e pegaram o que eles aprenderam da Escritura. Eles aprenderam da Escritura os dogmas, as doutrinas. E esses dogmas e essas doutrinas eram as interpretações que eles faziam das Escrituras. E eles pegaram as suas interpretações, que é a norma normata, e colocaram acima da norma normanda. E disseram, agora sim, agora nós temos a verdade. E em pouco tempo eles inverteram os papéis. E a norma normata se tornou norma normande, e a norma normanda se tornou norma normata. Ou seja, a verdade determinante deixou de ser determinante e passou a ser determinada. Hoje na classe de catecúmenos um aluno perguntou, pastor, por que é tão claro nos mandamentos, como lá em Êxodo capítulo 20, que nós não devemos fazer imagem de escultura e muito menos adorá-la? Por que isso é tão claro e algumas igrejas, como a igreja romana, ela insiste em fazer exatamente o oposto? Ela insiste em fazer exatamente o oposto porque a Bíblia não é a norma normanda. A Bíblia é a norma normata. Então vejam só, o que determina, o que é determinante sobre o que eu vou fazer não é a Bíblia, mas são os dogmas que eu crio a partir da Bíblia. Seria o mesmo que aqui na igreja, ao invés de obedecer estritamente às Escrituras, nós pegássemos a confissão de fé de Westminster, ou a confissão, a confissão belga, ou os cânones de Dort, e pegássemos estes livros, essas doutrinas que foram estabelecidas pela determinação das Escrituras, e fizéssemos dela a palavra normativa sobre a nossa vida. O problema com isso é que, mesmo as confissões, de tempo em tempo, elas precisam ser revisadas e elas precisam ser reformadas, porque pode ser, por terem sido escritas por homens que possam conter erros. Nas 95 teses de Lutero haviam muitos erros. Lutero cometeu erros, Calvino cometeu erros. Os grandes pastores de hoje cometem erros. Augusto Nicodemos erra também.
Roberto Brasileiro também erra. Pastor Wesley então nem se fala. Então eu não posso criar normas para a igreja em cima do pensamento de homens, porque eu tenho a Escritura, que é a norma normanda, é a partir dela que a nossa vida deve ser determinada. É por isso que no dia da profissão de fé, vocês declaram aqui publicamente que creem que as Escrituras são a única regra de fé e de prática, é norma normanda sobre a nossa vida. Quando nós falamos sobre sola Escritura, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que a Escritura é a norma determinante da nossa vida. E então não é o achismo de um pastor, ou de um presbítero, ou de um diácono, ou de qualquer líder da igreja. Não é o ponto de vista de uma pessoa que vai determinar o que a igreja vai seguir, os rumos que ela vai tomar. Mas é a Escritura, tem que ser provado pela Bíblia. E quando tentaram dissuadir Lutero daquilo que ele estava fazendo, ele respondeu exatamente dessa maneira. Ele disse: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Ou seja, Lutero diz: eu vivo ou eu morro por essa palavra. Mas eu não vou retroceder. Porque as normas normatas, os dogmas, as doutrinas determinadas pela igreja não são maiores do que a Escritura. Isso é sola Escritura. É isso que Jeremias disse lá no capítulo 2, que o povo tinha abandonado. O povo trocou Deus por sistemas falidos. E muitas igrejas do mundo têm trocado a autoridade das Escrituras por sistemas falidos, por falsas revelações, pela autoridade unilateral de uma pessoa que se estabelece como dono da igreja. A Escritura é suficiente e autoritativa sobre a nossa vida. A sua autoridade é intrínseca. A igreja não confere autoridade à Escritura, é o contrário, é a Escritura que dá autoridade à igreja. Calvino disse o seguinte: a menos que haja essa certeza, pelo testemunho do Espírito, que a Escritura é a palavra de Deus, que é maior e mais forte do que qualquer juízo humano, será inútil defender a autoridade da Escritura através de argumentos, ou apoiá-la com consenso da igreja, ou fortalecê-lo com outros auxílios. A menos que seja posto de fundamento, ela sempre permanecerá incerta. Calvino tinha certeza que ou Deus coloca essa convicção de que a Escritura é a base de tudo na sua vida, ou não tem argumento que seja capaz de colocar. Porque o homem pecador, ele é avesso a tudo que é de Deus. E então quem faz com que um homem creia na palavra de Deus? É Cristo Jesus. E o que é a igreja? A igreja é a comunidade dos homens e mulheres que foram convencidos por Deus de que é só a Escritura que tem autoridade sobre sua vida. E portanto a igreja é a comunidade daqueles que seguem só a Escritura Sagrada. Eles não são seguidores de homens. E graças a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que tem defendido isso. E na nossa igreja não há espaço para showman, não há espaço para autoridade unilateral, seja de presbítero ou de pastor, seja de professor da escola dominical, seja de evangelista ou missionário. A nossa igreja é uma igreja que busca ser fiel à Escritura. E é isso que nós devemos ser. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo sobre essas coisas. E é um texto muito pertinente àquilo que nós estamos falando nesta noite. Porque embora quando o apóstolo Paulo escreveu estas coisas, o ambiente naquele momento era outro, mas o que o apóstolo Paulo escreveu cabe perfeitamente como um conselho de um pastor mais velho a um pastor mais novo que está lidando com uma igreja deformada. E o conselho do apóstolo Paulo para esse pastor é que ele se mantivesse fiel à Escritura. Que esse pastor sustentasse o lema da sola Escritura, embora o lema não tenha sido cunhado nesta época. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é sola Escritura. E ele diz isso de 5 maneiras diferentes que você pode observar aí no texto. A primeira maneira pela qual o pastor Timóteo deveria permanecer fiel às Escrituras é porque Paulo chama essa Escritura de sagrada letra. Você pode observar isso, veja como ele se dirige
a Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. O apóstolo Paulo está usando esse termo que só aparece uma única vez na Escritura, que é aqui, para fazer referência ao Antigo Testamento, obviamente, porque o Novo Testamento estava sendo escrito. Mas o apóstolo Paulo, fazendo referência ao Antigo Testamento, ele não chama de escritos dos judeus, ele não chama de a lei e os profetas, como lá no Evangelho nós encontramos essa expressão, mas o apóstolo Paulo usa a seguinte designação para a palavra de Deus: as sagradas letras, que pode ser traduzida essa designação como aquilo que foi dedicado para uso santíssimo, uso separado ao Senhor. Não é um livro qualquer. É um livro sagrado. E este livro é o livro sobre o qual estão firmadas as bases da nossa fé. Este livro não é um livro qualquer. Volta e meia, especialmente nas escolas de teologia, entra um professor em algum momento lá e faz um teste com os alunos. Pega uma Bíblia, joga no chão e às vezes até pisa em cima, para ver a reação dos alunos. E aí o professor normalmente quer dizer o seguinte: olha, a Bíblia por si só, ela não tem poder, ela tem que ser aberta e tem que ser lida. Mas existe uma reprovação severa a esse tipo de atitude. Porque a Bíblia não é um livro comum. É óbvio que não tem uma energia. Se você colocar num voltímetro, você não vai encontrar quilowatts de energia na Bíblia. É óbvio que se você tivesse um óculos que pudesse medir misticismo, você não vai encontrar uma coisa mística em volta na sua Bíblia. Por isso que é óbvio também que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não é nada além do que idolatria. Isso não significa absolutamente nada. Você pensa que a sua casa está segura porque tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 90 ou 91? Isso só serve para dizer se você é católico ou protestante. Sabe por quê? Porque o protestante deixa no Salmo 91. E o católico deixa no Salmo 90. Porque na Bíblia católica não tem, o 91 é o mesmo que o 90. Então se você deixa no 90 é porque você ainda está influenciado pelo catolicismo. Se você deixa no 91 é porque você já está no protestantismo. Mas não significa, não serve para nenhuma outra coisa. Mas quando você lê esta Bíblia, e por isso ela deve ser tida com o maior respeito, quando você lê essa Bíblia, mesmo que você não saiba muito bem e não tenha entendimento suficiente para entender a história que ela está contando, quando você lê essa Bíblia, alguma coisa acontece no nosso coração. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Falando sobre o Evangelho, ele diz que o Evangelho é poder de Deus. Quando as pessoas leem o Evangelho, quando elas ouvem o Evangelho, uma revolução acontece dentro do coração do homem. E então por que a Escritura é tão importante e nós devemos permanecer nela? Porque é o livro sagrado do Senhor. Não existe cristão sem Bíblia. Não existe cristianismo sem Bíblia. Não existe vida cristã sem palavra de Deus. Por que infelizmente nós vivemos uma época de cristianismo tão fraco e tão rasteiro? Porque nós não temos tempo para as Escrituras, nós temos tempo para tudo, para a rede social, para um bocado de coisa, não tem tempo para a Bíblia. E por não ler as Escrituras, nós nos tornamos um povo cristão fraco, superficial, que é conduzido, jogado para lá e para cá pelo vento, porque não existe fundamentos sólidos. E precisa ter. Nós temos que ter o nosso momento de estudo da palavra do Senhor diariamente. Porque esta palavra é poderosa. Você está se sentindo desanimado, você está se sentindo pessimista, você está sentindo vazio, está sentindo que alguma coisa não está acontecendo com você. Sabe o que está acontecendo? Falta Bíblia, falta leitura da palavra de Deus, porque estas são as sagradas letras. Quando os seus olhos se lançam sobre as Escrituras, uma revolução acontece no seu coração. Infelizmente existe uma luta histórica no mundo para fazer com que as pessoas deixem de olhar para as Escrituras como um livro sagrado. Isso acontece desde o princípio. Como eu disse para vocês, a igreja fez isso. Quando a igreja começou a colocar os dogmas acima das Escrituras, para que as pessoas não fossem para as Escrituras. Mas não só dentro da igreja, mas depois da reforma, já num movimento das igrejas protestantes, surgiram
muitas ofensivas. Surgiu a famigerada teologia liberal. E a teologia liberal propôs o seguinte: nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. E aí eles cunharam a seguinte frase: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E com isso os liberais estavam dizendo: nem tudo que você lê aí é a palavra de Deus. E é óbvio que o que não é a palavra de Deus é aquilo que não é conveniente. Se uma coisa não é conveniente, então, não é a palavra de Deus. Imagine, a Bíblia está falando que um homem deve ser marido de uma só mulher. Não é conveniente. E então as pessoas julgam o que é conveniente e o que não é conveniente, de acordo com a sua vontade. Mas os liberais, na realidade, eles não estavam preocupados com conveniência. O que eles queriam mesmo era tirar todas as ações sobrenaturais das Escrituras. E eles queriam dizer o seguinte, e tentaram ensinar isso. E enganaram muitas gerações com isso. E enganam até hoje. Dizendo, olha, a Bíblia é um livro fantástico. É o melhor livro da história. É um livro de ensinos morais. É um livro de ética. A Bíblia é um livro de história fabuloso. Você só não pode dar muito crédito. Quando a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas, ele ficou 3 dias. Esqueça isso. Essas partes são histórias místicas com um cunho moral. E essa tentativa de desacreditar e de tirar partes das Escrituras para diminuí-la, foi uma tentativa dos ortodoxos, foi uma tentativa dos ortodoxos voltados para o liberalismo, dos neo-ortodoxos, e infelizmente isso continua acontecendo até hoje. O evangelicalismo moderno, os neo-evangélicos, eles estão fazendo a mesma coisa. Quando eles dizem que a Escritura tem verdades secretas escondidas que ninguém conseguiu descobrir. Aí surgem alguns entendidos nos nossos dias, como um camarada americano chamado Brian McLaren, que ele vai lá e escreve o seguinte livro: A Verdade Secreta dos Evangelhos. Ninguém descobriu até hoje, mas ele leu e descobriu. E aí ele escreve e propõe uma porção de coisas que não tem base bíblica. Mas infelizmente existe uma comunidade que segue o que ele diz cegamente. Ou seja, o que ele escreveu tomou o lugar da norma normanda. E a Bíblia passou a ser norma normata. O que ele escreveu passou a ser verdade determinante. E a Bíblia passou a ser verdade determinada. E isso não pode acontecer, mas infelizmente está acontecendo. Nas igrejas dos famigerados apóstolos modernos, a última palavra não é da Escritura, a última palavra é deles. Porque eles abandonaram as sagradas letras. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não abandone. E o apóstolo Paulo ainda argumenta por que ele não deve abandonar. Além de ser sagradas letras, o apóstolo Paulo, Timóteo aprendeu aquilo com 2 mulheres muito crentes: a sua mãe e a sua vó. Então ele está dizendo, você sabe de quem você aprendeu. Mas não só isso, o tempo e a voz em que esse verbo aprender está aí, dá a ideia de que não foi um aprendizado apenas recebido, mas foi um aprendizado pesquisado. Então o que Paulo está dizendo é, você já fez esta avaliação, porque você sabe muito bem as fontes que você foi buscar. E você sabe que essas fontes são seguras. Então não abandone as sagradas letras, porque são elas que dão realmente testemunho de Deus e fazem com que o homem possa realmente se tornar um homem perfeito. As sagradas letras não é apenas um aspecto material, não é o livro, o papel que é sagrado, mas o seu significado e o seu conteúdo, que não pode ser dissociado aspecto material, mas é o seu conteúdo, o seu significado que é sagrado para a nossa vida. A Escritura é como Cristo. Nós não falamos conforme a Escritura nos dá testemunho que Jesus Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As Escrituras também são assim. Elas são verdadeiramente inspiradas por Deus e elas foram registradas no papel por homens. Então a Escritura tem um aspecto humano, mas ela também tem um aspecto divino. Da mesma maneira como nós respeitamos a Cristo Jesus, nós devíamos respeitar as Escrituras e entender que elas são fundamentais para a nossa vida, porque elas são sagradas. E qualquer livro, qualquer lei, qualquer instituição, qualquer igreja que não dê esse devido valor para as Escrituras, deve ser abandonado imediatamente. Você não pode seguir.
Mas em segundo lugar, sola a Escritura. Por quê? Porque a Escritura tem as palavras necessárias para a salvação. A Escritura é a palavra de salvação. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Estas palavras que Timóteo não deveria abandonar, estas sagradas letras, elas que ele aprendeu desde a infância, elas que podiam torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, não há como eu aprender o caminho da salvação, se não for através das Escrituras. São elas que apontam isso. Os autores das Escrituras escreveram, inspirados por Deus, como podemos nos salvar. Este é o assunto. Qual que é o assunto da Bíblia? O assunto da Bíblia é como podemos ser salvos. É esse o assunto da Bíblia. A Bíblia vai falar sobre Deus, vai falar sobre o homem, vai falar sobre o pecado, vai falar sobre a graça, vai falar sobre a redenção, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre justiça, vai falar sobre santificação, vai falar sobre salvação eterna, vai falar sobre a vida eterna. A Bíblia tem um roteiro completo para quem quer ser salvo. A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro de geologia. A Bíblia não é um livro de arqueologia, não é um livro de história. Embora nós possamos aprender todas estas coisas em alguma medida nas Escrituras, mas a Bíblia não foi escrita com esse propósito. A Bíblia foi escrita com o propósito de mostrar o caminho da salvação. É por isso que nós chamamos a Bíblia de revelação especial. Deus se revelou de outras maneiras? Claro que se revelou. Romanos capítulo 1 diz que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio através das coisas que foram criadas. Deus se revelou através da criação. Deus se revelou ainda mais, Deus se revelou no coração dos homens. A semente de Deus foi colocada dentro de cada homem, de tal maneira que uma pessoa, por mais que ela negue isso, dentro dela existe uma lei escrita no seu coração que diz que ela é criatura e que ela precisa servir um Criador, que existe um Deus. É por isso que homens que nascem nas regiões mais remotas do mundo, sem nenhum acesso à história do mundo oriental ou do mundo ocidental, ainda assim, na completa ignorância, eles vão escolher uma coisa para adorar. Eles vão adorar as estrelas, vão adorar o sol, a lua, vão adorar um bicho, uma estátua, qualquer coisa, mas eles vão adorar. Calvino chama isso de semi-religione, semente da religião. Todo homem nasce com um buraco, um vazio no coração, que só pode ser ocupado por Deus. Deus colocou isso no coração. Quando uma pessoa se diz ateu, é que na realidade ela está lutando contra uma verdade que está escrita no seu íntimo, que existe um Deus, e que ela necessita desesperadamente deste Deus. Mas a Bíblia, ela não foi escrita para revelar que existe um Deus, ela não foi escrita para revelar os atributos invisíveis de Deus, porque a criação faz isso. A Bíblia foi escrita para mostrar ao homem o caminho de salvação. É por isso que nós encontramos Cristo estampado através daquilo que a Bíblia narra do começo ao fim, de Gênesis 1 a Apocalipse. Nós encontramos Jesus Cristo em todas as páginas das Escrituras, porque Ele é o centro. E por que Ele é o centro? Ele é o centro porque Ele é o Salvador, e a Bíblia foi escrita para mostrar o caminho de salvação. Por que você precisa das Escrituras? Você precisa das Escrituras porque você, como eu, precisamos de salvação. E é por isso que a Bíblia é necessária, porque ela é a sagrada letra dada por Deus para o meu aprendizado, porque ela fala de salvação, da salvação que todo homem precisa, porque ela mesmo testifica que todos pecaram e carecem da salvação graciosa do Senhor. Mas além disso, nós podemos observar através das próprias narrativas bíblicas, que a Bíblia é um livro de salvação. Nós estamos estudando aqui de quarta-feira o livro de Gênesis. Quem está acompanhando sabe, essa semana nós estudamos o capítulo 40 e agora nós estamos na reta final. Já vimos 4/5 do livro de Gênesis. Falta a última parte. Mas, neste livro, algo muito interessante. No livro de Gênesis nós temos 11 capítulos para falar. E nós temos mais 39 capítulos dedicados para mostrar como Deus salvou a família de Abraão. Então me digam, qual é o assunto principal da Bíblia? 11 capítulos para falar sobre a origem de tudo. De tudo. E 39 capítulos dedicados para mostrar como
como Deus estava salvando a família de Abraão e salvaria a nossa também. A Bíblia é um livro sobre salvação. E eu não posso, de maneira alguma, abrir mão das Escrituras na minha vida. Eu preciso delas todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos ser salvos de alguma coisa, mas principalmente nós precisamos da salvação eterna. Não apenas da salvação diária para os problemas que nós enfrentamos, mas nós precisamos de salvação para a nossa alma. E é a Bíblia que mostra o caminho de salvação. Eu acho que a minha bateria deve ter acabado. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo por que ele precisava das Escrituras, o apóstolo Paulo diz que ele precisava das Escrituras porque elas são inspiradas. Inspiradas. E o que significa inspiradas? Bom, quando a gente fala em inspirar, vou deixar aqui do lado de reserva. Quando a gente fala sobre inspirado, a gente pensa no quê? É alguma coisa puxado de fora para dentro. Esse termo inspirado nas Escrituras. Uma vez que as Escrituras têm como fonte o próprio Deus. Então, o movimento de Deus, como eu disse aqui, e Calvino considerava Deus como uma babá celeste, porque ele ensinava numa linguagem que é apropriada para que nós pudéssemos aprender. Mas o que Deus fez foi expirar a palavra, foi soprar a palavra. E para onde Deus soprou a sua palavra? Para dentro do coração dos homens. Então, no sentido humano, a Bíblia foi inspirada da parte de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, tudo que foi escrito não foi escrito por elucubração humana. Não é fruto do imaginário de uma pessoa, mas o que foi escrito porque foi inspirado por Deus. Deus pôs para dentro do homem e o homem escreveu. E é interessante, nós chamamos na teologia isso, quando nós estudamos essa parte sobre a inspiração das Escrituras, nós chamamos isso de inspiração orgânica. Por que inspiração orgânica? Porque os autores das Escrituras, eles não ficaram lá como se eles estivessem em transe, apagados, escrevendo, depois quando acordam e falam, nossa, tem um livro aqui. Não foi isso que aconteceu. E também não foi um ditado, porque eles não ficaram aqui com a caneta na mão, fala Senhor. E aí eles escreveram, oh, Senhor, dá para repetir a última frase que eu não entendi? Não foi assim. Mas Deus soprou para dentro do coração dos homens. E eles, inspirados por Deus, escreveram. E escreveram de tal maneira que esta palavra passa pelo coração e pela personalidade, pela forma de escrever de cada um desses homens. Uma maneira de descrever isso é como a luz do sol passando por um vitral de várias cores. A luz passa pelo vitral e ela não deixa de ser luz, mas ao passar pelo vitral ela traz consigo algumas características daquele vidro por onde ela passou. Um amarelo, um vermelho, um azul. E é por isso que quando você lê, existe diferença entre o estilo de escrever do apóstolo Paulo e o estilo de escrever do apóstolo João. Entre Mateus e Lucas, que era um historiador. Entre Moisés e entre Isaías, existem grandes diferenças, mas ambos escreveram a palavra sagrada, inspirada por Deus no coração deles. E por que Timóteo tinha que permanecer nessa palavra? E por que nós, reformados, precisamos de sola Escritura? Porque a única palavra inspirada por Deus é a Escritura Sagrada. Por coração de pessoas, algumas regeneradas, outras não. Mas existem composições fantásticas, mas nenhuma delas são composições inspiradas por Deus. Porque Deus falou por muitas vezes, pelos pais aos profetas, falou por meio de anjos, por visões, mas por fim, o Senhor falou através de Jesus Cristo. E inspirou o coração dos apóstolos para que eles falassem sobre o testemunho que eles ouviram de Jesus. E então, finalmente, definitivamente, a mensagem do Senhor foi encerrada através dos textos que nós encontramos no Novo Testamento. E então Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E por isso essa Escritura deve ser usada. Porque é o grande livro soprado pelo próprio Deus, para que nós homens pudéssemos aprender com ele. Não é de Camões, não é. É de Deus. Ele é o autor por trás dos autores
das Escrituras. E você não pode abrir mão desta palavra. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele precisava se manter fiel às Escrituras, e somente às Escrituras, porque elas são úteis. Elas são úteis. O apóstolo Paulo diz que elas são úteis para ensinar. Tudo que você quer ensinar, você encontra nas Escrituras. Tudo que nós precisamos aprender para agradar e obedecer ao nosso Deus, nós encontramos nas Escrituras. Nós encontramos nas Escrituras o suficiente para alfabetizar pessoas. Nós encontramos nas Escrituras o suficiente para preparar pessoas para a vida. É óbvio que você não vai encontrar na Escritura coisas que são bem peculiares a você. Tipo, com quem eu devo me casar? Ou que profissão eu devo seguir? Ou com quem eu devo fechar um negócio? Mas você vai encontrar nas Escrituras inspiradas por Deus, nas sagradas letras, no livro da salvação, você vai encontrar da parte de Deus princípios universais que podem se aplicar a tudo. Por exemplo, você lê os 10 mandamentos e você sabe já como escolher alguém para se casar. Você não pode casar com a mulher do seu próximo. Então, de cara, você já vai separar dentro da sociedade, você vai tirar aí mais de 50%. As casadas estão fora do seu currículo. A Bíblia diz que você deve honrar ao seu pai e sua mãe. Então, você olha bem para a donzela. Se ela não honrar e respeitar a mãe dela, você já corta. E aí você já vai cortar mais 49%, vai sobrar 1%. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que filhos desonram pai e mãe o tempo inteiro. Então a Bíblia diz sim com quem você precisa casar. Ela não diz o nome, mas ela dá os princípios que você pode usar para escolher a sua esposa ou o seu esposo. A Bíblia diz que não há união entre luz e trevas, então você já pode saber que existem algumas profissões que não servem para você, que é filho de Deus, que vão exigir de você que você faça aliança com as trevas. A Bíblia diz que nós não devemos nos pôr em julgo desigual. Então você já sabe com quem você pode fazer negócio, com quem você pode abrir sociedade. Ou seja, a Bíblia tem as respostas todas. Ela não tem uma resposta exclusiva para o João. Ó, João, vai lá e faz assim. Mas ela tem respostas que vão servir para o João, para o José, para o Marcos, para o André, para o Felipe, para a Maria, para a Júlia, para todos. Essas são as Escrituras. Elas são úteis. Elas são úteis para o ensino. Elas são úteis para a repreensão. Porque nós nos desviamos e nós precisamos da repreensão da palavra do Senhor, da disciplina. Elas são úteis para corrigir uma rota que foi perdida. Eu não vou poder entrar nesses pontos todos aí, porque o tempo não vai me permitir. Ela é útil para a educação, na verdade. Ela é útil para tudo isso. E em último lugar, Paulo disse a Timóteo que ele deveria permanecer fiel às Escrituras, porque as Escrituras são suficientes para torná-lo perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Timóteo precisava? Ele precisava só da Escritura. Ele não precisa da revelação da irmã Mariazinha que ora e Deus fala com ela. Ele não precisa das revelações dos outros livros que existem por aí, das normas normatas. Ele precisa da norma normande, ele precisa das Escrituras, porque são as Escrituras que são suficientes para torná-lo sábio. Nós não precisamos hoje de que alguém descubra uma coisa secreta no Evangelho. Se você anda por aí atrás de uma pregação que traga alguma coisa nova que você nunca ouviu, então me diga uma coisa, você já está obedecendo e cumprindo tudo que você já ouviu? Porque quem anda atrás de novidade é porque já encerrou e já exauriu a cartilha. E eu duvido que algum de nós tenha exaurido o conteúdo das Escrituras. As Escrituras são suficientes. Você não precisa de nova revelação. Você não precisa de coisas extraordinárias e sobrenaturais para que você sirva ao Senhor, para que você seja reformado, para que a sua vida passe por uma revolução. Você precisa das Escrituras. Então, me permita fazer alguns apelos a nós todos. Nós devemos buscar as Escrituras, porque elas são uma manifestação da glória de Deus dentro da nossa vida. Elas são uma manifestação. Quando você abre a Bíblia, você está em contato direto com a glória de Deus. As sagradas Escrituras são as gloriosas palavras de Deus. Você quer Deus dentro da sua casa?
você quer sentir Deus, você quer ver Deus, então hoje mesmo, chega em casa, abra a sua Bíblia e leia. E você vai ter Deus dentro da sua casa. Você vai sentir a glória de Deus. Quero fazer um apelo para vocês, para nós todos, que nós amemos mais as Escrituras do que qualquer outro livro. É gostoso ler um livro de ficção, é gostoso ler um romance, mas nenhuma dessas leituras pode ser às custas de negligenciar a leitura das Escrituras. Leia qualquer literatura depois de ler as Escrituras. Leia a sua rede social, os recados do WhatsApp, somente depois de ter acordado e lido as Escrituras. Esse seria um bom parâmetro para nós todos. Você não sabe o que você vai encontrar no seu WhatsApp. Pode ser coisa muito ruim, triste. Por isso que você precisa ser preparado pela palavra de Deus, que salva a gente, antes de ir para as redes sociais. Terceiro, faça das Escrituras aquilo que ela deve ser na sua vida, a sua norma normante, a norma determinante, a verdade absoluta. No mundo de relativismo e de verdades privadas e particulares, nós temos que levantar uma bandeira, que nenhum de nós tem verdades particulares ou privadas, nós temos uma verdade, e é a verdade absoluta, que é a Escritura Sagrada. Esta é a verdade da nossa vida, e diante desta verdade, tudo aquilo que é sustentado como verdade particular e privada não passa de mentira e engano. Mentira e engano. Quando este mundo promulga leis que favorecem pensamentos como a ideologia de gênero, este mundo está enganado, afundado, submergido na lama do pecado, e eles não podem chamar isso, esta é a minha verdade. Você precisa, como um cristão, ter a coragem de dizer, não, esta não é a sua verdade, esta é a sua mentira. Nós como cristãos precisamos disso. Nós estamos vivendo numa sociedade e parece que a gente está se amainando a essa sociedade. Essa sociedade tem pedido tolerância e a gente está ficando tolerante. Seria uma alegria que aquela matéria da Veja da semana passada fosse para dizer, esse povo é um povo intolerante, porque é um povo que alega ter a verdade absoluta, e não se abaixa e não se dobra diante de ideologias do tempo presente. Seria uma bênção, porque se essa revista estivesse dizendo isso, nós poderíamos vir aqui hoje comemorar, porque estamos realmente incomodando, mas infelizmente, não foi por isso que ela foi escrita. O incômodo que temos gerado é muito pequeno diante desses ataques do inimigo. Que Deus nos ajude a considerar sola a Escritura, voltar para as Escrituras, para que essa reforma aconteça na nossa vida. Amém?